Olá, meu nome é Débora Santos, faço parte do Convite Palavras e às terças-feiras estamos falando sobre questões raciais. Bom, eu sofri muito racismo na infância, principalmente no colégio, pelos estudantes, professores, pela direção. As agressões eram físicas, emocionais, intelectuais. Durante todo o meu período escolar, as pessoas pretas que me foram apresentadas estavam em situações de escravizadas, eram dóceis e frágeis. Ninguém me contou sobre a resistência preta, ninguém me contou sobre a luta, ninguém me contou sobre as realezas africanas, ninguém me contou sobre as belezas da minha ancestralidade. Um dia, numa aula de religião, que na verdade era só de catolicismo, a professora mostrou um vídeo sobre os 10 mandamentos. E o 10º dizia: não cobiçarás a casa, a mulher e os escravos do próximo. O menino que mais me batia levantou a mão e perguntou: professora, então Deus era a favor da escravidão? Ela não soube o que responder. Ficou em silêncio e depois falou: presta atenção, menino, no vídeo. Essa história serviu como justificativa às ações dele. Na verdade, até incentivou os demais. E eu me enfraqueci. Bom, com essa história e tantas outras que eu passei de racismo naquela escola, e mais o racismo estrutural, e mais a falta de representatividade preta, até mesmo nas áreas artísticas de fácil acesso, me levaram a crer que eu era uma menina feia. Eu alisei os meus cabelos, eu era triste e eu fugia do sol para minha pele não ficar ainda mais escura. Me tornei uma mulher cheia de inseguranças, mas eu sei da luta e eu luto com isso. E sou atriz, contadora de histórias e arte educadora. E toda vez que eu termino uma apresentação, crianças pretas vêm até mim, me abraçam, elogiam meu cabelo e falam sobre a minha aparência. Quando elas fazem isso, elas estão falando delas mesmas, elas estão se empoderando, elas estão se sentindo representadas. Elas são fortes, estão se tornando fortes, seguras. Quero contar também uma situação que me aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu estava trabalhando no espaço de brincar como arte educadora, estava brincando com um menino branco, que ele mexia nos meus cabelos assim, né? Até que ele parou e perguntou: tia, você é preta ou branca? Eu falei: eu sou preta. E aí ele ficou muito chateado, nossa. E aí eu fui conversando com ele, aí ele falou assim: tia, será que você pode ser branca para ser minha amiga? Eu falei: não, eu posso ser preta e ser sua amiga. Aí ele falou que não, que ele só poderia ter amigos brancos. Essa criança tem 5 anos. De onde ela tirou isso? O que falta para ela? Bom, essas duas histórias servem para ilustrar a urgência, a necessidade de uma educação antirracista. E como uma das ferramentas eu quero indicar a leitura de livros de autores pretos e pretas. E de contadores de histórias, né? De vídeo de contadores de histórias pretos e pretas. Quando a gente escuta uma história, quando a gente lê uma história, a gente aprende muito sobre a vida, né? A gente coleciona saberes. E quando a gente se envolve com a personagem, a gente vive com ela, a gente aprende com ela, a gente se encoraja com ela, a gente é vitorioso com ela. Imagine um monte de histórias de pretos e pretas por aí. É assim que a gente consegue reverter o perigo da história única que a Chimamanda conta, por exemplo. Tem também um vídeo da Kyosan de Oliveira falando sobre as princesas pretas, que elas têm uma característica em comum. Elas são todas corajosas e donas das suas ações. Elas não esperam por um príncipe para resolver os seus problemas. Bem, eu acho que isso pode ser motivador para tantas crianças, não é mesmo? Para nós mesmos. Quando a gente conta uma história, a gente amplia o repertório imaginário daquelas crianças. As histórias, elas têm uma função social. Elas são importantes. Bem, para ajudar, eu fiz uma pequena pesquisa com alguns amigos meus contadores de histórias
e eu pedi para cada um deles me indicar 3 livros de autores pretos e pretas. E aí eu fiz uma lista para indicar aqui para vocês, está embaixo desse vídeo. E eu espero que vocês façam boas leituras.